Obrigado, Gabriel, mais uma vez por essa oportunidade. Para vocês que não me conhecem, meu nome é Fabrício Kika e eu sou lá do canal Mundo na Bola. Bom, vou contar um pouco dessa história, vou contar essa história desse vídeo da Leila e vou trazer alguns outros vídeos aqui pra gente comentar. Mas antes, eu vou dar um panorama geral do que está acontecendo. O Flamengo entrou na justiça e bloqueou o pagamento da Globo para os times da Libra. Por quê? Porque o Flamengo não concorda com a divisão de 30% desse pacote, dessa receita toda. Os outros 70% foram pagos. 30% foi retido na justiça. Por quê? O Flamengo discorda da maneira como essa parte do dinheiro vai ser dividida. Segundo a Libra, a diretoria passada do Flamengo concordou com a divisão que estava sendo realizada. A direção atual disse que, apesar de ter concordado, não havia informações suficientemente detalhadas para determinar como essa receita seria feita. E o Flamengo não assinou este detalhamento dessa divisão. Portanto, há uma versão do Flamengo que diz que sem os detalhes não é possível aceitar como está a cláusula escrita, e há a versão da Libra dizendo que o Flamengo aceitou. O Flamengo pede para que a Libra apresente algum documento de que o Flamengo, de fato, tenha aceitado o detalhamento da divisão desses 30% referente à audiência. É nesse pé que está. Excluindo os torcedores e os diretores de outros clubes que não sejam o Flamengo, os jornalistas que estão cobrindo esse episódio deveriam estar cobrindo com essa ênfase. Porque tem o lado da Libra e tem o lado do Flamengo. E você que está assistindo, você pode acreditar no Flamengo, pode acreditar na Libra, pode acreditar no Landim, pode acreditar no BAP, não interessa. Mas há duas versões colocadas na mesa. A versão do Flamengo diz que o Flamengo tentou negociar por 8 meses. E para que essa forma de divisão do dinheiro seja de fato aceita, para ser aceita, tem que ser aprovada por unanimidade. Isso nunca aconteceu. Depois de 8 meses de negociação, o Flamengo foi à justiça e o dinheiro foi bloqueado. Bom, nos últimos dias, uma série de jornalistas vem se manifestando junto com as manifestações dos clubes. Os clubes da Libra estão todos se manifestando contrário ao Flamengo, com notas de repúdio, essas notas ridículas de esclarecimento. Dissecar o comentário da Leila. Primeiro, o que existe hoje são 2 grupos comerciais, não é uma liga. Uma liga séria, uma liga organizada, não permitiria, por exemplo, gramados artificiais, gramados sintéticos, como o Palmeiras, por exemplo, o tem. Uma liga séria não permitiria clubes jogarem sem quitarem suas dívidas com outros clubes, por exemplo, como aconteceu recentemente com o Atlético Mineiro, que também emitiu nota de repúdio. Se fosse uma liga de verdade, haveria uma discussão técnica a respeito do campeonato. Não uma discussão superficial a respeito da divisão de 30% do dinheiro. Mas isso traz para a discussão um outro problema. Infelizmente, o Palmeiras está controlando essa narrativa. Essa declaração da Leila não é uma declaração real, porque não é uma liga. Não existe uma liga. Uma liga nunca foi criada. O que existe são 2 grupos que se auto-intitulam liga, mas que não são uma liga. São grupos que discutem comercialização de direitos de imagem. Apenas e tão somente isso. Então a declaração da Leila é vazia. Acontece que a Leila, ela vem controlando a narrativa e levando a público uma narrativa que sugere, que indica que o Palmeiras é o bom moço, que o Palmeiras está cedendo. Por quê? Porque no critério que o Flamengo acredita ser o mais justo para a divisão dos 30%, o Palmeiras ganharia mais dinheiro. Então, olha só, o Palmeiras também está abrindo mão, mas há uma desproporção muito grande. O Flamengo está perdendo algo em torno de 100 milhões de reais por ano, enquanto o Palmeiras vai perder 10. O que o Palmeiras está fazendo não é defendendo os times menores, não é sendo o bom moço. O Palmeiras está defendendo que o Flamengo não tenha mais distância para ele mesmo, que é uma discussão legítima. O Palmeiras está dentro da sua legitimidade defendendo o que acha mais correto. O que não é legítimo é pagar de bom moço. Isso cola muito bem para os torcedores do próprio Palmeiras e todos os torcedores que torcem contra o Flamengo, ou seja, todos os outros. Então isso funciona. O controle da narrativa é suportado por desinformação de muitos jornalistas. Muitos jornalistas estão conduzindo a narrativa de maneira errada. Um deles é o PVC, que recentemente deu algumas declarações. Eu decupei todas as declarações que o PVC deu no meu canal, detalhe por detalhe, de maneira muito técnica. E eu vou fazê-lo aqui também. E vou trazer outros jornalistas que estão mantendo esse mesmo procedimento, talvez por desinformação, conduzindo uma narrativa favorável ao Palmeiras, como fez o PVC, a primeira. Ele toca muito brevemente no ponto mais importante da discussão. Ele insiste na entrevista de que o Flamengo concordou. E aí, volta ao que a Leila está dizendo. Lembrem-se. O Flamengo aceitou as regras da Libra, o Flamengo assinou o contrato. Isso não quer dizer que o Flamengo automaticamente aceita tudo que será e foi decidido pela Libra. Há muitas coisas que precisam ser resolvidas, dentre as quais a cláusula de audiência. Isso é um ponto fundamental. E há uma confusão. O que a Leila está fazendo é intencionalmente criar uma confusão, dizendo o Flamengo cria a sua própria liga, que é o que disse o PVC no final. Então cria a sua própria liga, separa. Não foi, o Flamengo não quer criar a sua própria liga. O que o Flamengo talvez queira é negociar os seus próprios direitos de televisão, como faz para fora do Brasil. Eu, por exemplo, sou assinante da Flamengo TV e assisto todos os jogos do Flamengo em casa, com a narração do João Guilherme, através da Flamengo TV. Então, o Flamengo talvez queira fazer isso.
Talvez seja a meta do Flamengo, talvez seja que queira fazer isso. Mas não é criar uma outra liga para jogar sozinho. Isto é retórica. E é claro, né? O PVC cometeu um erro ao dizer que os torcedores compram todos. Não, os torcedores, se pudesse, compraria apenas o do seu clube. É exatamente o que eu faço com o Flamengo. Eu compro o pacote do Flamengo. Eu compro outros pacotes também porque eu quero ver os jogos do Flamengo fora de casa. Mas eu compro, essencialmente, o pacote do meu clube. Isso é uma maneira mais eficaz de determinar a qualidade ou a quantidade de audiência que cada clube tem. É uma forma de medição quantitativa usada faz décadas. Então não faz o menor sentido e, de mais a mais, como eu disse, é impossível você comprar todos os jogos do seu time. Você tem que comprar do seu time e de outros times porque o seu time joga dentro de casa e fora de casa. Ou seja, não procede os comentários do PVC. E aí um outro jornalista que tem encampado essa narrativa com informações limitadas é o Danilo Lavieri. E ele usa uma analogia, adivinha de quem? Metáfora da árvore, né? Ele fala da metáfora do senso comum, ele cita o PVC, e nessa metáfora da árvore, ele diz o seguinte, que uma grande árvore, né, o futebol é uma grande árvore, com seus galhos, o Flamengo quer ser um grande galho fora dessa árvore. Isso não procede. Isso não procede. O Flamengo quer discutir, essencialmente, um dos quesitos de medição de audiência. Simples assim. O Flamengo já concordou com uma distribuição de 40% igualitária, 30% por performance. Está discutindo parte da audiência qualificada, dos 30%. É isso que o Flamengo está discutindo. E quando fala da árvore, a árvore não é o futebol brasileiro. A árvore seria a liga, que não existe. Não foi criada. E por coincidência, nas declarações do PVC, o PVC faz o seguinte comentário com relação à Justiça do Rio de Janeiro. Ele está dizendo que o Tribunal do Rio de Janeiro faz uma insinuação. E também Danilo Lavieri faz exatamente a mesma insinuação num outro programa. Isso é uma coisa que me preocupa, na verdade, porque, obviamente, ninguém pode ser julgado ou culpado por declarações como essa, mas é uma insinuação. É uma insinuação. Óbvio que se você levar na letra fria da lei e tentar processar os jornalistas ou questionar os jornalistas nos seus conselhos de ética, há uma escapatória retórica, é muito fácil. Não, olha só, não disse nada. Mas na verdade é uma insinuação implícita de que há um problema com a Justiça do Rio de Janeiro. E ambos dizem as mesmas coisas. O Lavieri cita o PVC, a Leila apresenta uma declaração, e obviamente que obviamente não, mas eu não posso nem sugerir isso, que os jornalistas estão organizados com o Palmeiras para fazer esse tipo de... Mas o que está acontecendo é a criação de uma narrativa que está sendo desenvolvida para que o Flamengo seja um malvadão. Os fatos que nós temos até agora são os seguintes. O Flamengo está na Libra, o Flamengo assinou o contrato com a Libra, o Flamengo aceitou a divisão de 40% para igualitário, 30% de acordo com a performance no campeonato e 30% com relação à audiência. A cláusula de audiência precisaria de mais detalhes. Aparentemente, não há nenhum documento que comprove que o Flamengo aceitou o detalhamento da divisão por audiência. É isso que nós temos. Você pode achar que o Flamengo aceitou, não aceitou, aceitou oralmente. Aí vocês tiram as opiniões de vocês. Os fatos são esses. E a cobertura jornalística, com várias exceções, elas têm prioritariamente colocado o Flamengo como um grande vilão. Não é o que a gente observa através dos fatos. É isso. Ih, rapaz, hoje tem 100 mil reais no Pix do Milhão. Hoje é dia... Não, no dia que tem sorteio, o dia que tem 100 mil, 1 milhão, esse dia é o dia especial. Hoje tem 100 mil. Então o que pode acontecer? Eu comprando mais números, eu tenho possibilidade de ter mais giros instantâneos. Então, comprando mais números, eu tenho mais giros. E aí eu posso ganhar o prêmio instantâneo. Fora esse prêmio instantâneo, hoje à noite eu posso ganhar 100 mil reais no Pix do Milhão. Lembrando que é 100% legalizado pela SUSEP. Você pode adquirir agora. Tem link no destaque, link nos stories e tem link também na bio, tá? Então aproveite, garanta agora mesmo o seu Pix do Milhão. Cara, 100 mil reais hoje, 1 milhão de reais na sexta-feira e prêmios instantâneos a todo momento. Então esse é o melhor momento para você garantir o seu Pix do Milhão, porque hoje tem prêmio. E outra coisa, olha só para avisar vocês, hein? Já saiu para seguidor nosso. Galera lá de Teresina já fez a festa, faça também.